Pedir para a Lu gravar e começar. Já iniciou. Não tá aparecendo ainda não. Já iniciou Não? a gravação. Mas no YouTube ainda não tá Sem ao problema. vivo, acho que é isso, né? Não? Tem que esperar, né? Então vamos lá. Não? Não, não precisa esperar. Não? Então vamos lá. É o delay. Boa noite a todos. É com muita alegria que hoje nós damos início a mais uma edição da Quinta-feira Nobre, hoje com uma temática super especial, que é em homenagem ao mês das mulheres, né? Hoje nós vamos celebrar a força, a competência, a liderança feminina, e para isso nós reunimos mulheres incríveis, somos 11 mulheres incríveis que ocupam cargos de destaque aqui na Ginotari. E nós vamos conversar sobre as suas trajetórias, sobre os desafios, sobre as conquistas, né? Para que possam inspirar outras mulheres a ocupar os seus próprios espaços e transformarem esse mercado imobiliário, né, o mercado jurídico. Eu gostaria, logo no início, então, de fazer uma breve apresentação dessas mulheres, destacando aqui o cargo que elas ocupam dentro da Adnotari, tá? Bom, vamos começar primeiro pela Mônica Franqueiro, que é a nossa vice-presidente da Adnotari, a Andréa Chinalha, nossa diretora financeira, Valdeli Lopes, Pereira Lopes, que é a diretora de marketing, mais conhecida como Liz. Ana Paola Conti Teixeira, que é a nossa conselheira. Maria Aurélia dos Santos Rocha, também nossa conselheira, que hoje está com uma estagiária, Mirim. A doutora Fabiana Gonzalez, acho que ainda não conseguiu entrar, mas é a nossa coordenadora do Núcleo de Empreendimentos Imobiliários. Estamos também com a doutora Georgia Rossato, que é a coordenadora de dois núcleos, né? Núcleo de Protesto e Notas e Núcleo de Leilões de Imóveis. Estamos com a doutora Josiane Cristina Martins, que é a nossa coordenadora do Núcleo de REURB. A doutora Mônica Franqueiro também é coordenadora do mesmo núcleo, né? A doutora Juliana de Almeida, que eu acho que ainda não conseguiu entrar, que é a nossa coordenadora do Núcleo de Condomínios. E eu, Suelen Meconi, que sou, então, a coordenadora do Núcleo de Contratos Imobiliários, mas hoje eu estou na posição de entrevistadora, né? Não estamos aqui no Adnocast, mas estamos na nossa Quinta Nobre, e hoje eu vim substituir aqui o Georgios como apresentadora. Bom, para começar, só para vocês entenderem como vai ser um pouco da nossa dinâmica, principalmente o pessoal que está assistindo, o objetivo é fazer um bate-papo, esse é algo leve, mas que possam inspirar as pessoas que estão escutando e nos assistindo hoje. Então, eu queria começar com uma pergunta, não vai ter uma pergunta direcionada para ninguém, né? Então, vou fazer perguntas abertas, quem se sentir à vontade pode falar, mas eu já convido aqui a nossa vice-presidente, doutora Mônica Franqueira, as nossas diretoras, que é a doutora Andréia e a doutora Alice, para responder as primeiras perguntas e assim incentivar todas as mulheres a se soltar e ir respondendo as demais. Então, eu queria começar com a seguinte pergunta. Como vocês começaram a trajetória de vocês no direito imobiliário e, consequentemente, na Adnotário? Posso começar, Andréia? Por favor, né? Eu sempre estagiei na área civil. Tá com delay ou tá bem? Nós vamos ter que fechar os microfones, né? Quem? Alguém estava com algum microfone aberto e ficou dois. Tá bom, né, agora? Então, eu sempre trabalhei na área civil. E eu me apaixonei pelo direito imobiliário depois que eu fiz a pós-graduação na ESA. Então, comecei a frequentar a comissão da OAB, conheci pessoas, assim, inspiradoras também, e me fizeram apaixonar pela área. E acabei me apaixonando mais ainda pela área de registros, então, pela área notarial e registral. E de lá para cá, eu me especializei mais em regularização fundiária, que foi onde eu encontrei o meu propósito, porque você trabalha com pessoas ali que não têm a sua propriedade. Então, eu acho que dentro de todo o imobiliário e dentro dos registros públicos, eu acho que a REURB me transformou tanto feliz profissionalmente, como também como pessoa. Eu fui bem objetiva, né? Bem curta aqui, a carreira bem curtinha. Para dar tempo de todas falarem. Bom, já que eu abri o microfone aqui, então eu vou
vou continuar aqui. Na verdade, a pergunta é como a gente começou na área do direito imobiliário, né? Eu já tenho quase 28 anos que eu advogo, então tem que fazer uma coisa muito sucinta, porque se eu começar desde, né? Desde quando começou, os primórdios, a gente vai ficar, vou começar de Gênesis, vai ser bem difícil. Na verdade, eu trabalhava muito com direito empresarial, direito tributário, fazia trabalhista na área de trabalhando para bancos, né? E fui durante bastante tempo, eu tinha um escritório grande trabalhando nessa área, e aí eu mudei. A gente, em algum momento, eu acho que nós temos essas mudanças de chave na vida, né? Aí eu resolvi sair desse escritório que eu tinha, mudei para Alphaville, e em Alphaville eu comecei a trabalhar com imóveis, e quem conhece a região ali, né, na região Santana de Parnaíba, Barueri, os imóveis lá são imóveis com aforamento, terreno indígena, e eu comecei a me apaixonar pelo direito imobiliário, trabalhando em Alphaville. E depois, né, voltei para São Paulo já, porque tive filho, casei, toda essa dinâmica da mulher, e fiz a pós-graduação. Eu já trabalhava, na verdade, com direito notarial e registral, mas de forma bruta, vamos dizer assim, né? Sem muita técnica. E depois que eu fiz uma pós-graduação aí com o nosso querido e amado professor Kikunaga, acho que aprimorei um pouquinho mais as técnicas e hoje o escritório eu trabalho basicamente regularizando imóveis, né? E na área de sucessão. Não muito na área de família, mas na área de sucessão. Acho que foi isso, né? A pergunta. Foi. E por falar em sucessão, eu cometi um erro gravíssimo na minha listinha aqui. Então eu quero já pedir desculpas e dizer que está conosco, não está aparecendo aqui na minha tela, mas está conosco a doutora Elaine Abud, minha grande amiga, que sumiu da minha tela, que é a nossa coordenadora do Núcleo de Família e Sucessões. Peço desculpas, tá aqui, Elaine. Ela não está aparecendo para mim, mas, Elaine, abre aí o seu microfone, por favor. Aceite as nossas desculpas. Me perdoa, olha que gafe. Fica tranquila. Me perdoa. Seja bem-vinda. Daqui a pouco eu vou direcionar uma pergunta para você exclusiva, só por conta desse meu erro. Poxa, não precisa. Me perdoa. Não é opcional agora. Obrigada. Fica tranquila. Não, mas vai vir uma pergunta especial. Então, a doutora Liz vai explicar para a gente, então, como é que foi a trajetória dela no direito imobiliário, tendo em vista que ela é originariamente do direito trabalhista, né? Verdade. Gente, boa noite você que está nos assistindo. É uma honra estar aqui com essas mulheres, essas feras que me inspiram a estar aqui na Adnotário. Foi um acidente estar no marketing da Adnotário. Quando eu resolvi entrar no direito imobiliário, foi realmente por medo da Justiça do Trabalho ser extinta, né? Me formei em 99, então não vamos fazer as contas aqui, mas originariamente da Justiça do Trabalho eu disse, gente, preciso ter uma segunda opção, porque estava vindo a reforma trabalhista em 2017, as pessoas diziam, vai acabar e o advogado trabalhista vai ser extinto. Falei, como eu vou sobreviver, meu Deus? E aí, pesquisando junto a algumas universidades, a gente descobriu a pós-graduação no MBA com o professor Kikunaga. Então, eu acredito que foi mais ou menos nessa linha que todas nós caímos aí na especialização do direito imobiliário. E não tem como não falar dele nessa trajetória do direito imobiliário, porque passava na minha cabeça assim, quando eu estava com vocês nesses estudos de núcleo, como vou sobreviver no meio das feras, 20, 15 anos de experiência e eu aqui gatinhando no direito imobiliário. E aí um dia conversando com o professor Kikunaga, ele disse assim, Liz, totalmente diferente, não é assim, você vai fazer o diferencial na Justiça do Trabalho tendo conhecimento do direito imobiliário. Então, após a reforma trabalhista de 2017, a Justiça do Trabalho continua firme e forte. É a minha primeira
a minha principal atividade na advocacia, mas o imobiliário veio acrescentar conhecimento nas execuções em que eu tinha lá 2, 3 armários. Não sei se você que é novo aí na advocacia sabe o que é armário de pastas, mas eu tinha até 2017 meia dúzia de armários de pastas. E aí falava assim, gente, 2 deles ali estavam parados com execução, o que fazer? E aí nós nos debruçamos nos estudos do direito imobiliário para entender a matrícula, para entender transcrição, para entender os ofícios do SENSEC, do IRIB, do ARISPES. Fala, quanta coisa eu não sabia só ali naqueles estudos de atualização de direito do trabalho, mas encontrando vocês no meu caminho, cada uma de vocês me fez realmente mudar a minha advocacia. Eu vou até ter que falar pessoalmente a doutora Maria Aurélia. Ela foi uma das que me inspirou completamente. Eu admirei sempre, desde o início. Eu via a forma dela escrever. Eu falava, meu Deus, que coisa linda! Eu preciso grudar nela para aprender. Que realmente a gente tem aquelas mulheres que a gente admira, né? E eu não tenho como não falar de mulheres que eu admiro sem falar de vocês. E cada uma de vocês, e não é puxando sardinha, não é querer puxar o pé de ninguém, saco de ninguém, na verdade. Mas cada uma de vocês, eu consigo enxergar uma admiração que não por inveja, mas realmente eu quero um pouquinho daquilo para mim. Então, a forma de se comunicar, né? A expressão da Suelen me encanta, a forma de ensinar da Georgia me encanta, o jeito expressivo da Andréia me encanta, a Juliana, a forma dela falar da parte de condominial, eu falo, meu Deus do céu, se eu fizesse uma assembleia como a Juliana, eu já estava ali, já saindo na primeira. Então, a Elaine também na área de família, às vezes eu olhava para ela e falava, jamais eu seria da área de família, porque ela tem aquela paciência de ouvir, e isso falta um pouco em mim. Às vezes o cliente está conversando comigo e eu, e aí, vamos lá, mas e aí? O que aconteceu aquilo? Né? E eu vejo essa tranquilidade da Elaine, a Mônica, desse jeito dela, assim, sucinto, e vamos lá. A Mônica eu acho que eu pareço um pouco mais com a Mônica, no sentido de ser mais prática. A Josiane, chiquíssima. Então, assim, se eu esqueci de alguém, foi por um lapso, porque cada uma de vocês me inspiram para que eu possa buscar dentro da minha atividade profissional, buscar um pouquinho de cada uma de vocês para me tornar uma profissional melhor. Então, eu sou muito realizada hoje por ter encontrado vocês no meu caminho e não tem como não chamar outras mulheres para nós, porque a academia, apesar de nós estarmos aí rodeados de muitos homens, são homens assim que a gente também não tem palavras para poder falar deles, porque nós não vemos nenhum tipo de machismo, nós vemos uma empatia. São incentivadores. Totalmente, né? Totalmente. Então, assim, era isso. Acho que eu falei tanto, né? Era só 5 minutos cada uma. Mas, assim, olhando para vocês, eu me empolgo, porque realmente vocês me fizeram modificar a minha forma de advogar, a forma de tratar cliente, a forma de estar à mesa do juiz, e até com o conhecimento que cada uma de vocês nos transmite nos nossos núcleos de estudo, a gente tem certeza de que não é a LIS de hoje, não tem nada a ver com a LIS de 2017. E aí, depois da pós-graduação, tendo entrado na Adnotari, realmente, a Adnotari, através de vocês, me fez uma diferença muito grande. Uau! Que incrível, muito bom saber disso. E então, já partindo para a próxima pergunta, que tem muito a ver também com essa questão do machismo que a gente acaba encontrando em muitos lugares, né? Quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram sendo mulher num ambiente que é predominantemente masculino, como é o direito imobiliário? Eu faço essa pergunta e vou dar um exemplo para vocês muito prático. No ano passado, eu participei
da organização do evento de direito condominial, um evento regional aqui da Zona Leste, né? Nós somos 5 subseções, e de todas as presidentes das comissões, eu era a única mulher, eram todos homens, né? E aí a gente se depara, então, com essa predominância masculina, que eu não estou falando sobre machismo, é uma predominância masculina, e o direito imobiliário tem muito disso, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês, a Josi, que fala muito sobre regularização fundiária, né? A Elaine, que está na área de família e que teve uma experiência incrível como a primeira presidente da subseção de Taboão da Serra, a primeira presidente mulher da subseção. A Geórgia, que está numa área de leilões, né, muito, né, predominantemente masculina. A Juliana, que é síndica profissional, né? Enfim, aqui o espaço está aberto para todas vocês. Quem se sentir à vontade, adoraria escutar a experiência de vocês. Não briguem para falar, uma de cada vez. Acho que a gente pode começar com a Josi. Pronto. Isso, posso. Boa noite, meninas. É um prazer enorme fazer parte da Adnotare. Um prazer enorme ter vocês, né? Também como inspiração, como a Alice falou, tenho certeza. Todas nós aqui realmente nos inspiramos, sim, umas nas outras, né? Então, eu me orgulho muito. Eu falo que a Adnotare, de todos os grupos de estudo que eu participo de vários institutos, é diferenciado. É muito diferenciado. Quem realmente não teve ainda a oportunidade de se associar, está perdendo, porque é um grupo diferenciado. Nós realmente damos as mãos aqui uns aos outros, independente, né, do homem e mulher. Então, eu me sinto em casa na Adnotare. Essa é a palavra, né? É isso que eu tenho a dizer em relação ao sentimento que eu tenho de fazer parte né, dessa coisa incrível que é a Adnotare. Agora, falando especificamente de preconceito, de machismo, né, do imobiliário masculino, é interessante que na REURB a maior parte da atuação, né, não é de homens. No privado, que é a área que eu trabalho, né? Eu não trabalho muito para o público, né? Poder público. Eu trabalho, tenho a empresa de regularização fundiária, então eu trabalho com particular, né? O cliente que tem o imóvel irregular me procura, o núcleo me procura para eu iniciar os trabalhos de regularização. E é interessante que a a maior parte, né, das pessoas que eu conheço que atuam como eu atuo são mulheres, não são homens. Então, nunca tive também nenhum problema. Desde que eu comecei a trabalhar muito jovem, com 14 anos de idade. Em todos os lugares que eu trabalhei, eu não sei se eu sou mais assim, né, azedinha, assim, nunca senti nenhum problema em relação ao machismo, juro para vocês. Juro mesmo Não para deu vocês. tempo, né, Josi? Não tive esse problema. A gente sabe que realmente o mundo é machista. Sim. Mas a questão da regularização fundiária, quando você está no empreendedorismo, você precisa entender todo o sistema. Porque eu atuo em contencioso, eu atuo no processo administrativo, e a mulher ela tem um jeitinho melhor para lidar com todo o problema que envolve a irregularidade fundiária. Você tem um loteador, que é um problema muitas vezes, tem o cliente que está lá no desespero, porque normalmente quando me procuram é quando a batata assou. Recebeu um embargo, né, do parcelamento do solo, ou uma ação civil pública, recebeu notificação, intimação, meu Deus, ordem de demolição, vão demolir minha casa. Aí eles procuram o advogado, né? Não é no amor, é na dor. Então, você lidar com toda essa situação de conflito, de estresse, realmente demanda de nós muita inteligência emocional para não se envolver na dificuldade, porque eu falo assim, o maior bem que nós temos é a vida, e para mim o segundo maior é o imóvel. Quando a gente termina o nosso dia, a gente vai para onde? O que a gente faz da vida, né? Porque as minhas atividades, eu trabalhei, estudei, a gente faz o quê? Vai para casa? Vai para o nosso lar. Então, o nosso segundo maior bem depois da vida é a nossa casa, é o nosso lar. Olha a responsabilidade. As pessoas jogam em cima de nós aquele peso daquela dificuldade extrema que ele enfrenta. Então, a nossa docilidade, a nossa
o nosso papel, né? Nós somos mães, esposas, trabalhamos, a gente faz ali também toda essa mistura, né, de papéis que a gente tem na nossa vida, também para o cliente. Esse é o Sim, sentimento que eu tenho. E como a Mônica falou, é propósito de vida. Propósito de vida. Eu trabalhava na área trabalhista, em grandes multinacionais. Eu trabalhei muito tempo trabalhando especificamente para evitar litígios, né? Então, fazia ali a parte de análise de vários riscos e apontava, faça, não faça, era o meu papel. O que tem a ver o mundo da REURB? Porque não é nem imobiliário, cai direto ali de paraquedas, né? Pô, REURB, como assim? 15 anos atuando na área corporativa trabalhista. Eu tenho uma conhecida, acho que algumas de vocês já até conhecem essa história, mas é legal falar sobre ela novamente. Uma pessoa que eu conheço que tem até hoje, né, um imóvel, e é um condomínio de chácaras, ela morava lá, e ele teve uma demolição parcial. Teve uma liminar, nessas ações civis públicas se figuram titular de matrícula, o loteador, quem está no contrato particular não existe no mundo jurídico, porque eles não foram notificados, não tinham ciência. Então, o loteador recebeu a notificação, engavetou, revelia, liminar deferindo demolição, o trator chegou e falou, quem não estava em casa, passaram o trator lá em cima dos 8 imóveis. E ela apavorada, isso foi 2013. Josi, pelo amor de Deus, me ajuda, não existem especialistas na área. Eu falei, mas filha, não existe, procura alguém do imobiliário, você vem falar comigo, que faço, né, que a turma área que não tem nada a ver, tá louca? Ela falou, uma coisa você vai ter comigo, eu nunca esqueci a palavra até que ela usou. Falou, você tem empatia com a minha dor. Então eu sei que você vai se dedicar para me ajudar. A hora que ela falou isso, ela me contou. Falei, bom, agora ficou pessoal. Agora tem que estudar, ver o que dá para fazer para ajudar. E, de fato, estudei bastante, pedi inclusão dos adquirentes lá na ação, né? Porque nós que somos do direito, é o litisconsórcio necessário, que tinha um entendimento que falava que era cabível nos casos de parcelamento irregular de solo, porque o meio ambiente não pode ser mais importante do que o direito constitucional da ampla defesa, né? Para as pessoas que têm, de fato, prejuízo com a demolição do imóvel. Então, achei uma decisão dessa, né, que realmente era a única que tinha na época. Perdi em primeiro grau, porque a liminar, a mesma juíza julgou. Depois de 2 anos, TJ julgou o recurso. Fui fazer sustentação oral. Aí, em 2 anos, eu grávida, quase parindo meu filho lá na sustentação oral. E na hora ali já, né, proferiram a decisão, falando: olha, vai incluir sim, como ele não vai mais demolir nada. Aí saí de lá chorando, o pessoal que estava comigo, né, que era do condomínio que faz teatro, tentação oral, saiu chorando, todo mundo se abraçando, aquela comoção. Aí eu saí de lá com a certeza que eu nasci para fazer isso. Eu nasci para fazer isso. E aí, a partir desse momento, eu fui me capacitar, me especializei em direito ambiental e urbanístico, porque eu falo a REURB, o que é legal até da de notário? Nós temos vários grupos, né, vários núcleos. E a REURB, ela é um pouquinho de cada coisa, porque ela envolve urbanístico, imobiliário, ambiental, registral, enfim, né, várias áreas do direito, não é uma, né, área imobiliária especificamente. Isso é legal também. E aí foi assim, hoje corpo, alma, coração, pra vocês verem, eu tô a semana inteira fora de casa, né? Tá lá meu marido, meu filho lá, os dois lá, né? E aqui eu cuidando dos meus filhos pródigos da REURB. Que a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje eu ajudo, a porque a gente gente tá fala, eles falando me sobre. ajudam porque eu cresço como ser humano e ajudo eles também na né, tentativa da gente resolver essas situações que são bem complicadas, né? Bem difíceis. É porque a gente está falando sobre propósito, né, Josi? E aí é diferente, Isso. né? É diferente. Inspirador. É Nossa, propósito. adorei. Missão. É propósito. Missão. Exatamente. E quem mais gostaria de falar sobre as dificuldades que eventualmente enfrentou dentro desse ramo mais masculino? Alguma de vocês sentiu isso na pele? Ana Paola, Elaine, gostaria de falar? Vamos lá, né? Bom, tu já conhece um pouquinho a minha história, né? Bom, primeiro, agradecer a oportunidade, agradecer a academia pelo convite. Sou novata, tenho muito a aprender com todas,
vocês ainda. Direito imobiliário não é minha principal atividade no meu escritório, mas está ligado ao direito de família, sem dúvida. Então, eu tenho muito a aprender e, inclusive, a oferecer para vocês também aquilo que eu puder. Bom, eu faço família, na verdade. Então, família, eu diria que não é uma área que a gente sente, né? Porque tem muitas mulheres mesmo, né? Que faz família e a gente até brinca que eles preferem, às vezes, procurarem uma mulher, enfim. Por conta da questão do acolhimento, né? Eu sinto que tem mais mulheres do que homens. Mas, enfim. Agora, como presidente de ordem, como você falou, você foi presidente de uma comissão e você percebeu que você era a única mulher. E aí, imagina você nesses espaços de poder, né? Por exemplo, eu resolvi sair candidata à presidência. Eu já era vice, resolvi ser candidata à presidência. As coisas absurdas que a gente escuta, né? E não é só escutar, né? As pessoas nem se dirigem a você. Né? Os advogados, às vezes, eles nem se dirigem a você. Então, eu escutei assim, quem vai mandar é o marido dela. Quer dizer, que nem advogado era, né? Aí depois, não, quem vai mandar é o vice. Depois, quem vai mandar é o secretário. Então, assim, existe mesmo isso. Como se você fosse apenas um rostinho bonito, né? Exatamente, assim. Muito bonito, aliás. E aí tinha as reuniões, inclusive, assim, dos 260 subseções, né, do estado de São Paulo, eram, acho que 50 mulheres. Então, um número muito pequeno, muito inferior ainda. E o que é pior, né? A gente tem uma cota, né? Você tem que colocar mulheres na chapa. E o que a gente percebe é o seguinte: as mulheres entram porque são obrigadas. Elas não têm interesses. De verdade, elas não se interessam. E a gente entende por quê. Porque realmente é difícil. É difícil porque quando você chega lá seccional, ou quando você quer lutar, sempre se deparam com a força masculina. E aí eu te digo, qual é a força masculina? É exatamente o rostinho bonito. Né? Com esse rostinho bonito aí você não conseguiu o que você queria para sua subseção? A pior coisa é você ouvir isso. A pior coisa, né? Desqualificar Assim, toda a sua. vai lá no toda a sua prefeito. trajetória. Com esse rostinho bonito você consegue uma casa. Toda Né? a sua competência técnica, né? Então assim, acaba. Mas assim, de verdade, eu nunca me importei muito. Nunca me importei muito. Nunca fui uma feminista doente, não sou daquelas que começam um discurso falando boa noite, advogados e advogadas. Né? Não tenho, nunca tive isso, assim. Mas sempre lutei, né, pelas mulheres, pelos espaços de poder. O grande problema é que elas acabam desistindo no meio do caminho, né? Então, eu brinco que elas têm que insistir. Eu sei que é difícil, né? A gente faz multitarefas, é escritório, é casa, às vezes é marido, é filho, mas a gente tem que brigar. Olha quantas mulheres nós temos na adnotária. Né? Temos Sim. bastante mulheres. Eu acho que tem bastante. Sim. Eu, de verdade, não é um espaço. Eu não considero um espaço masculino, não. Temos muitas mulheres, de verdade. E eu digo mais, e elas mandam ainda. Elas mandam bem ainda. Então, assim, eu acho que a mulher tem que querer mesmo. Assim. Agora, é claro, foi difícil, não é fácil. Você mesmo presenciou, que eu só recebi a minha placa 3 anos depois, porque o outro presidente que ganhou as eleições era um homem e ele se recusou a colocar minha placa de presidente lá. Enfim, existem umas coisas absurdas, assim. Porque só tinha homens, né? Por que eu vou colocar de mulher? Não vou colocar.
Então, existem umas coisas muito, muito loucas, assim. Mas eu estive na sua cerimônia de, como chama mesmo? entronização, né, cara? Negócio Entronização. frio. Nome frio. Entronização, eu estive na sua posse e foi muito, na sua posse, na cerimônia, e foi muito lindo ver o reconhecimento da subseção dos advogados e a diretoria também, claro, mas os advogados pelo trabalho que você fez, especialmente na época da pandemia, né? Então isso é muito bonito de ver que, embora tenha uma política ainda, vamos falar sobre política, né? Com uma cultura às vezes mais machista, a gente tem um bom suporte, né, de pessoas bacanas do bem que lutam por igualdade. Então, acho que é importante a gente falar por aqui, né, que quando a gente está falando agora sobre o mês da mulher, sobre o feminino, sobre a liderança, a gente não está falando sobre sobre um gênero superior ao homem. Não, a gente está falando só sobre igualdade, né? E acho que é isso que a gente está falando tanto da adnotária, que a gente sente essa igualdade na adnotária, né? De homens incentivadores, de mulheres que encontram o seu espaço para liderar e exercer o seu papel. Eu imagino que seja isso, né? E tanto que você viu que a maioria das pessoas que foram me prestigiar eram as minhas presidentes de comissão, porque eu acho que eu tinha a grande maioria mulheres, porque você dava... elas precisam de liberdade para trabalhar. Eu não sei, a gente gosta de liberdade para trabalhar. A mulher gosta, eu gosto de liberdade, não deixa, não me prende porque eu não gosto, não começa a me limitar porque aí eu perco a vontade, né? Então eu acho que porque a gente já tem limitações que os filhos, né? Enfim, a mulher toma conta de tudo, né? Da família toda, né? Pai, mãe, irmão, às vezes. Então, quando a gente está num espaço desse, a gente quer não ter limitações. Então, é isso que eu fiz como presidente, por exemplo. Eu deixei as minhas comissões trabalharem como elas queriam. Então, por isso que estava cheio de mulheres lá, presidentes de comissão. Né? Então, e homens também, né? Muito. E faz um trabalho incrível, porque filha da Elaine é uma menina maravilhosa, super empoderada como pessoa. Não, essa só tem 14 anos. Mas te ama. Queria também ouvir... Cecília é uma graça. Eu quero ouvir a Georgia sobre uma outra pergunta, mas apareceu aqui na minha tela a Juliana, e eu acho que como posição de síndica profissional, né, Ju, lidando com tantos conflitos, com tantos problemas dentro do condomínio, eu imagino que em algum momento da sua trajetória você deva ter encontrado alguns desafios sendo uma mulher, né, ou não. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer o espaço. É um prazer muito grande fazer parte da Adnotare. É uma admiração que eu tenho por esse grupo que é fantástica. A gente aprende muito e tem muito apoio aqui dentro. Com relação à oposição, resistência, o mercado condominial, ele ainda é um mercado muito masculino, né? Então, assim, eu estou síndica de 4 condomínios. Em um só eu tenho 2 mulheres conselheiras, o restante é tudo homem. Então você tem que lidar, não só que entender a forma deles pensar, que é diferente, como conduzir as conversas, e lidar com os ciúmes da mulher também, muitas vezes, porque reunião é à noite, é uma assembleia à noite, e você precisa ir conciliando tudo isso com muito cuidado, né? Mas acho que com cautela, com o nosso jeito, com sabedoria, com postura firme, a gente conquista o nosso espaço, fazer parte desses grupos de estudo que passam autoridade, que passam firmeza de conhecimento, isso tudo agrega muito. Então, a mulher ela tem uma flexibilidade maior de se encaixar. Não é fácil a gente conquistar espaços, até porque muitas vezes a gente se divide. Eu tenho 2 filhos pequenos, e aí você se penaliza, puxa, eu podia estar dando atenção para o meu filho, mas agora eu preciso concentrar nisso. Então, é uma briga nossa conosco mesmo, né? Mas a gente encontra um meio termo, um caminho, e consegue levar essa balança, e é muito gratificante. Que lindo! Obrigada, Juliana, por ter compartilhado com a gente. Eu sei que Maria Aurélia
tem uma mini estagiária que demanda ela. Então, eu queria fazer uma pergunta, porque caso ela precise sair, ela já terá participado conosco. Então, uma das coisas que eu queria te perguntar, Maria Aurélia, especialmente porque sei que você tem duas formações, uma em engenharia civil, que é um mercado extremamente masculino, e outra em direito. Eu queria saber o seguinte: quando a gente fala em direito imobiliário, todas nós sabemos o quanto a gente tem que se dedicar ao estudo, né? A gente sempre fala isso nos núcleos, né? E hoje mesmo foi dito, eu capaz de terminar esse curso, esse grupo de estudos e já ter uma legislação nova, né? Então, como foi para você conciliar toda essa trajetória, né, de dedicação na vida profissional e conciliar com a sua vida pessoal, especialmente agora nesse momento que você tem uma pequenininha em casa? Boa noite, gente. Boa noite, mulheres e homens, né, que estão nos assistindo também. Ixi, a Maria Aurélia travou para mim ou foi para todo mundo? De notário, né? Voltou. Repete então desde o início, porque cortou. Está pipocando. Eu agradeço primeiramente a possibilidade de estar aqui com vocês. Não tenho uma oratória tão grande, tão boa, maravilhosa, mas eu queria passar um recado que eu acho que é muito importante. Eu que tive esse tropeço na vida, foi um acidente de percurso, né? Eu cursei engenharia civil por causa do meu pai, que é engenheiro civil e que resolvi seguir a carreira. E lá era um mercado em que, na faculdade, já 80% era composto de homens. Então, foi era um ambiente que eu já era minoria ali. E depois, por um acidente de percurso, por gostar muito do direito, por causa do meu padrinho, eu acabei cursando direito e lá eu me encaixei. Então, foi um tropeço na vida, foi uma mudança de realidade, em que até meu padrinho falava, você vai perceber que o judiciário veste saia. Acho que ativou o mute, né? Acho que sim. Maria Aurélia, você está mutada. Acho que a sua estagiária Mirim ativou o mute. Ativou o mute, exatamente. E o que eu posso concluir e mostrar... Onde parou? Não, pera um pouquinho. Parou que o seu padrinho disse, você vai perceber que o judiciário veste saia. Veste saias, exatamente. E é uma realidade. O direito tem muito mais mulheres atuando do que homens, né? Hoje até, desculpa, o riso foi da minha estagiária. Os aplausos também. Hoje, e o que eu posso concluir, que eu posso trazer para todas nós, né? Que o homem e a mulher, nós somos dois gêneros absolutamente iguais. E do lado, não vou nem falar atrás, do lado de um homem muito importante, sempre tem uma grande mulher. E é bíblico. Nós começamos lá com Adão e Eva. Aliás, quem ofereceu a maçã foi a Eva. Então, na verdade, quando falam assim... Abafa o caso, Maria Aurélia, abafa o caso. Pois é. Na verdade, quando a gente fala assim que o homem é que manda, muitas vezes é o contrário. Então, para a nossa presidente de subseção, para a nossa síndica profissional, para a nossa vice-presidente aqui da Adnotária, nós nos colocamos sempre como papagaio de pirata, mas quem manda somos nós, né? Nós temos uma força muito grande, porque nós somos multitarefas. A mulher, ela tem que conciliar a profissão, ao serviço de casa, quando tem filhos ou não tem filhos, tem crianças que vêm de outras, né, do marido, da família, e tem muitas pessoas como eu que cuidam dos pais idosos também. Então, eu sou a famosa geração sanduíche. Eu cuido tanto de uma criança de 3 anos e meio, como cuido de pais octogenários, né? Então, eles até chamam de filhos parentais ou parentalismo, em que a posição, às vezes, se inverte. E essa extrema carga de responsabilidade, muitas vezes, leva as mulheres a um estado de estafa absoluto. Então, eu venho aqui para prestigiar e para homenagear todas vocês nessa Quinta Nobre, por causa disso, que nós temos uma autocrítica muito grande, nós somos muito cobradas por nós mesmos, nós somos competentes, porém, temos uma subestima muito baixa. Então, eu estou aqui na Adnotária, também por acidente de percurso, comecei lá na comissão da OAB, fui chamada para integrar esse grupo seleto,
E eu venho aqui só para prestigiar e para contar para todas vocês que todas nós podemos, temos força, e uma está aqui para ajudar a outra. A Adnotari é uma grande academia em que nós temos amigas aqui, não colegas, e é uma diferença muito grande entre amiga e colega. Então, eu queria agradecer muito, eu aprendo muito, participo pouco por questões pessoais, de problemas, enfim, não vem ao caso, mas estou sempre por trás, nos bastidores, sempre acompanhando, prestigiando, e o que eu puder ajudar sempre, estou sempre à disposição de vocês. Eu vou desligar meu microfone para não ter a sonoplastia, mas se quiserem perguntar alguma coisa, que ela vai colocando som aqui de desenho, aí fica ruim até para eu ouvir. Eu vou desligar o microfone, mas eu estou online. E ela se diverte, né? Maria Aurélia, lembrando, é uma das fundadoras da Adnotari, né? E eu achei que uma das coisas muito interessantes que você falou sobre amizade, né, Maria Aurélia, que aqui o que a gente encontra também é muita parceria, né? Isso é muito incrível. Falando sobre maternagem, né? Acho que toda essa me lembrou das questões de conflito. Acho muito interessante, né? Quem melhor do que uma mulher para solucionar conflitos, né? Porque o que a gente mais faz na nossa vida pessoal é isso, né? Quem tem filhos soluciona os conflitos dos filhos. Muitas vezes a gente é o ponto de equilíbrio da família, né? E tantas outras atividades que a gente acaba exercendo e somos demandadas, e isso acaba impactando diretamente também na nossa vida profissional. E ainda posso acrescentar mais uma coisa que é muito importante para todas nós e todos os homens que assistem. Na verdade, a gente quer a paz, mas onde a gente está aqui, a gente nunca tem paz. Na verdade, a gente tem que buscar o equilíbrio. E eu escutei uma vez uma frase que é muito interessante: o equilíbrio só existe quando você tem um monte de forças te puxando para tudo quanto é lado, te empurrando, e aí você encontra o equilíbrio. Então, a gente tem que ter sempre isso na cabeça. Nunca ser derrubada. Sempre quando estão te puxando para um lado, para baixo, para cima, te empurrando, respirar fundo e falar: eu estou em equilíbrio, eu tenho que buscar esse equilíbrio. Paz aqui a gente nunca vai ter. Que lindo, adorei. Vou pensar nisso toda vez que eu estiver em desespero. Pode deixar. Agora eu queria escutar um pouquinho também quem não falou ainda, que foi a Ana Paola e a Georgia. Então, trazendo vocês aqui para a minha pergunta, qual foi o momento que foi mais marcante na trajetória profissional de vocês? O que impactou positivamente? Algum caso de superação, algum momento de reconhecimento, uma virada de carreira? Eu sei que a Ana Paola passou por algumas fases, desde o trabalho prestadora de serviço, contratada, foi empreendedora, voltou para a advocacia, né? Então, dentro de toda essa trajetória, Ana Paola, o que mais te marcou? Olá, meninas, boa noite. Primeiro, queria agradecer por estar aqui participando desse evento maravilhoso, homenageando todas nós, todas as mulheres da academia, né? É um orgulho muito grande fazer parte desse grande time, né? Que a gente só se ajuda, se solidariza, estuda, divide, compartilha e incentiva umas às outras. É tudo isso muito importante. Eu acho que talvez seja a mais longeva no direito. Esse ano eu estou fazendo 30 anos de formada. Então, é uma trajetória aí bem, bem longa. Não vou me deter nos detalhes da trajetória, porque ela é extensa e teve aí altos e baixos, né? Mas eu comecei logo, meu primeiro cargo como advogada foi numa construtora, então, assim, eu tenho uma familiaridade grande com o direito imobiliário desde o início, né? Mas para mim sempre eu tive aí o desafio profissional e pessoal, né? Que eu acho que é o que a gente, mulher, acaba carregando, né? Então, são sempre são batalhas, né? E são escolhas. E a gente colhe os frutos dessas escolhas e, enfim, a gente tem que... eu acho que a gente lida muito com um sentimento de culpa, né? Eu acho que é comum a todo mundo. Então, assim, chega um determinado momento da vida, você tem que optar por uma carreira ou optar por cuidar mais da família, enfim. A gente está sempre nesse duelo, mas como todas vocês já disseram aí,
a gente tem muita sabedoria, né? A gente respira, conta até 10, busca o equilíbrio e acaba dando conta de tudo, porque as demandas são muitas e não são poucas, né? Enfim, não são fáceis, né? E eu tive, como a Suelen falou, eu trabalhei durante muito tempo em escritório, em departamento jurídico de empresas, até que eu me afastei de uma dessas empresas e até fui migrar para um outro ramo, né? Acho que aqui ninguém sabe, mas enfim, eu acabei me desligando de uma empresa e acabei sendo convidada para trabalhar num salão de beleza, montar um salão de beleza. E aí fiquei por 2 anos com mais 3 sócias, a gente montou um salão, eu cuidava da parte administrativa, da parte né, que envolvia até um pouco do direito e tudo mais. Foi uma experiência muito interessante, mas também motivadora a me fazer voltar para o direito, porque eu vi que realmente aquilo não era muito para mim. O meu negócio era advogar mesmo, e aí nessa transição foi que eu resolvi estudar, né? Porque a gente fica aí com um delay, foi um tempo, não foi muito grande, eu até fazia ainda algumas coisas, né, que envolvia advocacia, mas eu falei, não, agora vamos voltar a fazer o que a gente sabe mesmo. E aí eu fiz a pós-graduação no Legal, em Direito Imobiliário, né, para dar aquela turbinada, e conheci o Kikunaga e conheci a de notário. Então, essa fase da minha vida, de lá até aqui, eu sou uma autônoma, né? Empreendendo e buscando conhecimento, focando em fazer o que me realiza, né? Porque eu acho que enquanto a gente trabalha muito com subordinação, né? Vamos dizer assim, a gente acaba tendo que seguir sem ter muita opção, né? E hoje eu acho que a maturidade, o estudo, as experiências que a gente vive, elas vão trazendo a gente aí para um norte, né? Colocando a gente em desafios que a gente escolhe com razão, né? Sabendo o que a gente quer fazer, que dor a gente quer auxiliar, que cliente que vale a pena a gente estar junto e comprar aquela briga. Então, eu acho que é o que eu posso relatar assim para vocês, né? Compartilhar, né? De uma experiência aí e parabenizar a todas por todos esses relatos, né? Que a gente são muito motivadores e admirar todas vocês, que é um time incrível, realmente. É muito bom fazer parte de tudo isso. Adorei, Posso só... obrigado. Claro. Deixa eu só fazer uma parte. Quando eu fui para a sindicatura por conta da maternidade, e aí resolvi voltar depois para a advocacia bem na pandemia. E foi quando eu também fui fazer a pós do Legal, e conheci o Kikunaga, conheci a Heloísa pelo Instagram, e eu não sei se a Ana lembra, a gente montou um grupo no Telegram, e a gente se falava, vamos estudar a lei de registro público. Então, a gente estudava 2, 3 artigos e ficava debatendo. Comentando. Até depois que a gente entrou na Adnotária. Era... E tudo isso graças a Heloísa, né? A Heloísa aí foi um mote de tudo isso. Mas foi muito... E ela que incentivou bastante a gente, pelo menos eu, para entrar na Adnotária, e foi ela que me incentivou bastante. Sim, eu também. Eu, na verdade, pelo Kikunaga, né? Por conta da pós-imobiliária, enfim, foi logo que eu fiz acho que foi em 2019, e foi logo que a Adnotária foi fundada. Então, assim, eu acompanhei isso, e em 2020 foi quando eu me associei de fato. A gente fala muito quando a gente fala sobre momentos marcantes, muitas vezes as pessoas interpretam isso como se fosse um case de sucesso, né? Muitas vezes as pessoas esperam isso, e muitas vezes eu entendo que um momento marcante foi a virada de chave, quando eu decidi que eu tinha que parar, né? Igual vocês falaram, uma pausa na minha carreira para eu poder me dedicar à maternagem, como Maria Aurélia falou, Juliana falou, Ana Paola também, né? Fez uma transição de carreira por conta da maternagem, e uma outra decisão marcante de dizer, não, agora é momento de eu voltar para o mercado, e aí
encontrar qual é o seu lugar, estudar e se recolocar, isso são questões muito importantes que às vezes a gente não dá o devido valor, né? E isso é marcante, determinante na nossa vida e é o que faz a nossa história. Obrigada, Ana. Obrigada, Juliana. Também queria falar um pouquinho sobre a Geórgia. Geórgia, você tem uma história de inspiração muito legal, né? Eu sei que eu fiz a primeira pergunta para as meninas falando sobre inspiração, o que te inspirou, né? Como você chegou no mercado do direito imobiliário, mas eu sei que você tem uma inspiração do direito dentro de casa, né? Você não quer contar um pouquinho para a gente sobre essa inspiração? Falando de mulher, gente, primeiro eu estou muito feliz de estar aqui, viu? Um beijo, um abraço em cada uma de vocês. Vocês realmente são inspiradoras. Eu acompanho cada uma de vocês. Eu queria até, às vezes, estar um pouco mais perto, mas pelo nosso dia a dia a gente acaba não conseguindo fazer tudo. Mas eu tenho um carinho por todas, viu? De coração. Agora, como eu entrei no direito? Falando de mulheres, né, gente? Minha mãe é advogada. Ela era porreta, vai com Deus. E eu olhava ela e falava, gente, que coisa mais linda, ela consegue resolver todos os problemas e ela chega em casa e ela consegue sorrir e me dar colo. Fala, como pode isso? E a minha mãe sempre trabalhou, minha mãe nunca parou o trabalho para cuidar de nós, né? Ela falava que o tempo é a qualidade, ela não precisava ficar comigo todos os dias, o tempo todo, para demonstrar o amor por mim. Então ela falava, eu fico com você 2 horas, mas essas 2 horas é você e eu, é o momento nosso. E muitas vezes eu tinha que acompanhá-la no fórum, que ela ia me buscar na escola, e eu ia para o fórum. E naquela época, diferente de hoje, eram pilhas e pilhas de processo, e sempre era no final do dia. Então, sempre tinha aquele cafezinho na sala da OAB, que ela ia com os colegas conversarem. Às vezes, alguns probleminhas que tinha no cartório, e aí eu via ela tendo que falar um pouco mais alto, e eu olhava aquilo e falava, gente, como que é isso? E aquilo marcou, né? E foi me acompanhando todos os meus anos. E eu falei, não, eu só vou ser advogada, não tem outra opção para mim, porque eu a via como modelo, né? E aí, quando eu decidi ser advogada, foi uma alegria dentro de casa, obviamente, falar, você vai seguir os passos da sua mãe, etc e tal. Também foi um choro muito grande quando eu resolvi sair do escritório da minha mãe, porque também isso quer queira, quer não, acaba criando um impasse, como você não vai continuar, né? E, gente, é que nem todo mundo me conhece ao fundo, né? Eu tenho cara de brava, mas eu não sou brava, né? Eu falo que essa cara de brava que eu tenho foi necessário no mundo que a gente trabalha. A leiloaria era muito de homens, hoje já é mais misto. Então a gente tem que ter essa cara um pouco mais pesada, né? Não adianta, né? Meu marido até brinca, ô minha bicuda, mas é por causa disso. Eu precisava acabar entrando no mercado, então a gente tem uma cara mais de brava, muito embora eu nunca tive nenhum preconceito, né? Mas eu sou movida a paixão. Para eu ser uma pessoa realizada, eu tenho que fazer tudo com muito amor, sabe? Então, assim, eu não conseguia me ver mais naquele escritório, não porque eu não amava a minha família, mas porque aquilo não me motivava mais. Eu precisava procurar o meu caminho. E o leilão foi o meu caminho. Então, por incrível que pareça, eu acabei, embora a pessoa que eu mais admiro na vida, que hoje eu cuido, hoje ela mora comigo e sou eu que realmente, eu falo que a gente inverteu os papéis, eu não consegui acompanhar ela naquele momento, porque eu precisava da paixão. E o leilão me trouxe isso. Então tem gente que fala para mim, mas teve algum caso específico que você tem mais amor e outro? Não. Cara, eu vibro, todas as vezes que eu estou participando de um leilão, eu ganho, eu pulo, eu festejo. Para mim é uma coisa única. Embora eu já esteja há muitos anos, eu trato cada ato como único, porque eu preciso dessa paixão para continuar, sabe? É isso. Então eu falo que para eu ser feliz, preciso sabe? Desse ato. Que lindo! Nossa, a mulher tem muito disso, né? De emoção, de paixão, de coração. A gente se envolve muito, né? E eu fico imaginando o envolvimento disso, por exemplo, numa área de família como a Elaine. Eu mesmo decidi não seguir essa área porque emocionalmente para mim é extremamente desgastante. Então eu imagino o quão difícil deva ser, né? Por exemplo, a Elaine. Mas ouvindo a história de todos vocês, acho que a doutora Fabiana não conseguiu entrar hoje, né? Só me apontem aqui se eventualmente ela não, né? Acho que ela não, acho que ela entrou, deu algum problema. Ela entrou e saiu. Então tá bom. Só para não deixar ninguém de lado. Mas todos vocês me falaram sobre histórias, sobre os desafios que a gente tem em conciliar tantos papéis. Todas nós temos isso, né?
E pensando nessa conciliação de tantos papéis, qual é o refúgio de vocês? O que tira vocês, o que dá para além do trabalho, né, do amor, da paixão, da realização, no mundo, na vida pessoal, o que traz esse refúgio, essa tranquilidade, um momento que você fala, não, esse lugar é meu, esse momento é só meu, né? É a família, são os cachorros, é o lazer, é o jiu-jitsu, né, Mônica? É o treino, o que vocês curtem? Porque eu sei que a Mônica é faixa preta em jiu-jitsu, segundo dan, segundo grau, não sei como é que se pronuncia, como é que fala ao certo. Segundo grau. Mônica, podia falar graus. Pra gente um pouquinho, fala pra gente um pouquinho do seu refúgio, que é o jiu-jitsu. Então, como que eu enfrento tudo isso? Eu tenho que, a Andrea, que acompanha mais de perto, a Josi sabe, de manhã eu tenho que ir para academia. É como se fosse um vício, porque eu acho que a academia, por mais que cansada que você esteja, ou um pouco com sono, enfim, te dá uma endorfina para quando você chega para trabalhar, você tem aquela endorfina, você tá mais inspirada, de alguma forma eu consigo ficar com mais foco. Essa é a minha parte da rotina da manhã. E à noite eu vou para o jiu-jitsu para descarregar o que eu passei no dia. Então, de manhã eu começo com o exercício para a endorfina e à noite com o exercício, mas aí é outro tipo de exercício. Aí é a luta, é aquela fase que você consegue descarregar tudo, que você esquece todos os seus problemas no tatame, porque o tatame ele é um pouco terapêutico. Então, é a minha terapia. Eu já tentei assim fazer terapia também, 6 meses odiei. E até me falam, nossa, mas você faz jiu-jitsu, por que você foi fazer terapia? Você não precisa de terapia. Na verdade, eu quis fazer terapia para ver como é que era. E eu falei, não, eu prefiro o jiu-jitsu. E muitas vezes eu tô aqui, ou na empresa, ou no home office mesmo, precisando ficar mais tempo, porque a gente precisa. Muitas vezes a gente tem um prazo, a gente tem uma leitura que faltou, a gente tem que ler mais, a gente tem um artigo para fazer e tem que ter aquela disciplina que é, nossa, quase insuportável, que você tem que deixar, porque a gente tem a obrigação do trabalho e a gente também tem o prazer do estudo. E a gente tem que deixar para ir para a academia, porque eu tenho isso como um mantra, uma disciplina e também como um refúgio. Então, muitas vezes eu estou trabalhando e eu falo, não, tá na minha hora de ir. E eu mesmo assim vou. Essa é a minha válvula de escape e viajar também, né? E entre tantas outras coisas. Corpo, mente e espírito, né? A gente precisa estar nesse equilíbrio, como Maria Aurélia mesmo falou. Meditação, eu faço meditação também na hora do almoço. Isso é legal, muito bom. Tem mais alguém que gostaria de falar do seu hobby, do seu momento de desestresse? Posso falar? Pode. Gente, vocês sabem o que eu adoro fazer quando eu chego em casa? Abrir uma garrafa de vinho. Isso desestressa, cara, vocês não têm noção. Como o negócio alivia. Inclusive, eu acho que a gente deveria ter feito esse encontro com uma taça de vinho. Gente, é a melhor Fica coisa. A dica para o próximo. Fica, cara, cada um com a sua tacinha, comemora. Eu falo que isso alivia, pelo menos para mim, tá, gente? Eu não gosto muito de academia, tô tentando virar fazendo meus pilates da vida, ainda não consigo ter essa vontade que a Mônica coloca, juro que eu tô tentando mudar. Mas o vinho, eu tenho uma facilidade, gente, adoro. Recomendo para todas. Recomendo para todas. Vamos tentar achar o equilíbrio aí entre a tacinha de vinho e o exercício físico para dar tudo certo, equalizar tudo no final. 2 vezes na semana já no Pilates, né? Então já tô melhor do que ano atrás, já mudei, né? Mas eu falo que no final do dia eu adoro. Além do vinho, uma coisa que me deixar muito calma são as plantas. Eu amo plantar. Gosto muito dessa parte, sabe, da natureza, tal. Isso me deixa muito zen. E junto com meus cachorros, porque eu sou cachorreira até não poder mais. E mexer com planta tem essa troca de energia, né? O descarregar toda aquela tensão na terra faz muito bem, né? E eu sei que tem muita gente aqui que tem cachorro, tem animais, faz exercício físico, mas alguém gostaria de contar pra gente? Não sei se Maria Aurélia chegou
no nível de ter um momento de desestresse, por enquanto, você que está naquela agitação de criança muito pequena. Como eu não tenho um momento dedicado para isso, eu faço intervalos, só que eu não faço com vinho, porque vinho a gente não pode trabalhar, então eu faço com café. O café, aquela bolinha de café, dá aquela aliviada e toca o pau de novo para outro problema. Não tenho ainda uma dedicação exclusiva, não tive ainda essa oportunidade, mas o café é sempre... Não é gostoso? Conversar com uma amiga, falar, vamos lá na padaria tomar um café. Quando a gente tinha um encontro na comissão, a gente sempre tomava café, o doutor Heitor sempre me acompanhava, a doutora Mônica também, a gente sempre tomava um café, a gente precisa fazer mais encontros desses. É a única oportunidade que eu tenho. Opa! Isso que você falou é interessante, né, Maria Aurélia? Porque às vezes a gente dedica 1 hora da semana, às vezes, para tomar o café com alguém né, especial, um amigo e tal, e é 1 hora, às vezes, do dia, e se não puder ser presencial, ser online, mas é um momento de desestresse, de desabafo, de tirar o foco daquela pressão, e aí a gente volta de novo, né? Suelen, exatamente isso. Esse negócio do café é tão engraçado que você está com prazo e com trabalho assim, ó, explodindo, tá desesperada, mas você tá lá. Nossa, né, Andréia? Quando a gente vai para a padaria e fica. Eu ligo para a Andréia, Andréia, você tem cliente, você tem prazo? Não, mas eu vou tomar um café com você. A gente vai lá para Requinte. Não existe prazo, não existe trabalho. A gente está ali, acho que todo mundo dá de notário quando a gente se encontra, até nos cursos que a gente faz, às vezes, quando tem os cursos de sábado, quando a gente se encontra, ninguém, ou mesmo na semana, parece que não existe, né? Prazo, trabalho, está todo mundo ali na hora do café. Acho que a Maria Aurélia lembrou bem também. É verdade. Lembro também das mensagens que ela manda para mim com piada de português. Me descontrai, é a melhor. Nossa, eu assisto umas 5 ou 6 vezes, que eu preciso rir de novo. Aí eu rio, parece retardada. Eu escuto umas 10 vezes, aí eu falo, vou voltar a trabalhar. Aí, de vez em quando, eu mando para ela, eu falo, acho que ela não está bem, eu vou mandar alguma coisa para ela. E mando. Manda, é muito legal isso, né? Gente, a melhor forma de desestressar é dar risada, né? Nossa, como isso alivia o corpo, a tensão, isso é muito bom, faz muito bem. Marcar café com as amigas, né, Suelen? Com as amigas. E sabe, é interessante isso que a gente falava, que a troca física presencial é muito importante, mas nem sempre isso é possível, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, nós somos um grupo de 5 amigas que cada uma mora em uma cidade diferente. Então, uma mora em Belém, outra em Curitiba, outra em Botucatu, outra em Niterói e eu em São Paulo. A reunião presencial é muito difícil. Então, às vezes eu visito uma, às vezes visito outra, mas a reunião de todas é difícil. Então, às vezes a gente marca um café online, um vinho online, um momento online, que é de amizade, de desestressar. Isso é muito bom, né? Às vezes tem momento de descontração, outros de desabafo, mas acho que a amizade é para isso, né? Isso é muito legal. E já partindo para o final, que eu sei que também a doutora Josi já deve ter outro compromisso, né? O mundo da REURB é desafiador. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem se sentir confortável pode falar, mas se vocês pudessem voltar no tempo, todas nós já, né? Eu conversei com várias de vocês nessa semana e uma das palavras que mais se repetiu foi maturidade, né? Porque todas nós já estamos numa fase de maturidade profissional, pessoal. Então, se vocês pudessem dar um conselho para si mesma, lá no começo de carreira, né, para advogada recém-formada, ou para jovem advogada lá dos seus 20 e poucos anos, que conselho vocês dariam para si mesmos? Alguém gostaria de começar? Liz, você está com uma carinha de reflexiva. Eu estou com uma carinha que eu tô falando comigo mesma, e eu falaria o seguinte, para mim e para você que está aí nos assistindo. O medo, ele é a ausência de fé. Então, a fé tem que estar em primeiro lugar. A gente não consegue nada se não acreditar numa força maior. Então, eu sou cristã e eu não saio da minha casa sem pedir para que Deus me sustente. Então, assim, eu acredito que se cada um de nós tivermos a certeza de que a gente não está sozinho, o medo jamais vai nos impedir de chegar onde a gente tem que chegar. Então, quando a gente sabe, tem certeza que não está sozinho,
entra uma força tão ímpar dentro da gente que a gente consegue tudo aquilo que a gente quer, dentro do que é bom, e se aquilo que você quer não vai prejudicar o outro. Então, eu sempre penso assim, eu ensino isso para minha filha e falo para você, compartilho com você. Eu era uma menina muito insegura, eu achava que eu não conseguiria. Quando eu pensei em advogar, meu medo era ficar à frente do juiz, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, né? Achava todo mundo muito maior do que eu, mas aí quando eu pensei, eu falei, mas espera aí, entre mim e ele, qual é a diferença? Nenhuma, muito maior. Eu tenho, por mim, né, eu acredito numa força que me sustenta. Então, a partir desta crença, a gente começa a ver que a gente pode tudo. Então, aí eu carrego dentro do meu coração, desde menina, que a mulher sábia edifica a casa. E a gente vê em muitas famílias que a mãe é que sustenta uma família, muitas das vezes. Quando a gente perde a mãe, a gente já começa a ver a família, né, se espalhar. Então, a mulher, ela é assim, não só na família, mas é no trabalho, é naquele nicho que você pertence, e você percebe que parece, não que a gente se sinta o centro das atenções, o centro de tudo, não é isso, mas no nicho onde nós vivemos, a gente percebe que a nossa existência influencia aqueles que estão ao nosso redor. E se nós não tivermos essa força maior dentro da gente, a gente não consegue contribuir com aqueles que estão ao nosso redor. Então, é só para deixar uma mensagem que a fé é muito importante e é ela que sustenta e é ela que nos faz nos tornar pessoas grandes. E eu vejo vocês assim, pessoas grandes, maravilhosas e iluminadas e que fazem a diferença onde quer que vocês estejam. Um beijo para todos. Que lindo, que lindo. Alguém tentou abrir o microfone, mas não conseguiu falar. Não consegui ver quem era. Não, acho que era eu, ia complementar. Eu acho que, espiritualmente falando, acho que é a fé, que o discurso da Liz foi maravilhoso, porque a gente, todo mundo, né, no começo de carreira, ou até depois mesmo de formada, a gente tem muito medo, tem muita insegurança, mas quando você, igual a Liz falou, se tiver com medo, vai com medo mesmo, e com Deus, porque sempre dá certo. Eu fico pensando assim, sempre dá certo no final. É uma frase que eu tenho, e um pouco para o lado profissional, se eu pudesse voltar no tempo, é muito difícil seguir esse conselho que eu vou falar, mas era acertar o que você vai querer na sua carreira. Por quê? Porque eu já quis concurso público, eu já fui para escritório, já trabalhei sozinha com escritório, já trabalhei com sociedade, hoje eu estou numa empresa, e às vezes você está numa empresa, às vezes você quer liberdade, que é é o melhor dos mundos, eu acho. Então, acho que se lá atrás, no começo da carreira, você já tivesse certeza do que você quer, é mais fácil. Mas às vezes é difícil também, né? Você teve, hoje eu fiquei sabendo aí dos exemplos, por exemplo, da Juliana, que eu nem sabia, e de tantas outras que saíram um pouquinho da carreira e voltaram. Então a gente não tem como adivinhar também o destino, né? De novo, de Deus. Eu fico imaginando, eu sempre falo assim, se nós tivéssemos a maturidade que nós temos hoje, aos 20 anos, nossa, seria incrível, né? Seria muito incrível, mas infelizmente ou felizmente, a gente só chega nesse nível passando por todos os processos e estágios, né? A nossa história nos faz, né? A Andrea não falou mais, ficou caladinha. A Andrea gosta de falar bastante, super comunicativa. Qual que seria o conselho que você daria para a Andrea? Bastante gente, né? Olha, eu não Pra queria Andrea ser a Andrea de 20 anos. Não queria. A Andrea de 20 anos estava lá em Tupã, era uma outra pessoa, né? Eu sempre fui Na faculdade, eu fui presidente da comissão de formatura. Você imagina que pessoa insuportável que eu era. Então, eu decidia tudo, enchia a camiseta da comissão, a gente era uns malas sem alça na faculdade, era uma turma de 230 alunos, então
Então, não sei, mas eu penso o seguinte, assim, acho que para a nossa vida, né, nós temos que estar com pessoas que estão felizes com a nossa felicidade, né? Até um dia eu falei isso para a Su e eu acredito Eu muito nisso. adoro essa sua frase, adoro essa sua frase. Nem eu lembro muito bem da minha frase, mas porque assim, quando você não está bem, ou quando você está num caminho ruim, até o seu inimigo ele vai ficar solidário com você, né? Então, acho que o amigo é aquele que ele está feliz por você estar feliz. É muito difícil você ver. A hora que você está bem, não é todo mundo que você compartilha. Você entendeu? Você compartilha com aquele que é seu amigo mesmo. Porque aquele que é seu colega, ele vai ter uma inveja, então você segura um pouquinho, né? Então, eu penso que é isso, é você ver quem está feliz com a sua felicidade e você partilhar isso daí. Eu acho isso muito importante para a nossa vida. E eu falaria para estudar mais. Eu acho que o diferencial da gente, né? Eu sou uma pessoa de 1,50 m e que vai no cartório, que vai no fórum, sou meio invocada com as coisas, e muitas vezes chega, a pessoa não te atende ou faz algumas coisas assim, e é só com conhecimento que você consegue aquilo que você quer. Então, não adianta gritar, não adianta espernear, você ouve e fala, entendi, ok, mas é isso, isso. E quando você vem com argumentos, você derruba todo mundo, né? Independente de quem você for. Então, acho, falar isso para mim, estude mais, apesar que eu era muito estudiosa na faculdade, mas, assim, como vocês também, eu tive 2 filhos, eu fiquei afastada porque minha filha nasceu prematura, eu fiquei afastada da advocacia, então a gente também tem nossas idas e vindas, né? Tive que dar... Não é que eu dei uma pausa, eu fiquei sem escritório durante 3 anos, trabalhando em casa, atendendo telefone no banheiro, porque o filho estava chorando. Então, assim, não é fácil, gente, não é fácil voltar para o mercado de trabalho, ou estar no mercado de trabalho com o filho e conciliando tudo. E por isso eu gostei muito do que a Georgia falou da mãe dela, assim, eu fiquei emocionada, porque, assim, eu me vi muito na mãe dela, assim. Eu pegava minha filha, levava, minha filha pequenininha, precisava de um alvará, não tem quem deixar o filho, né? Muitas vezes, você tem que ir para o fórum, e com a criança, e com a mala, e a fita, aquele negócio você não pode passar, é muito complicado, mas é legal, né? No final dá tudo certo, e estamos aqui, né? Acho que era Adorei. isso. Adorei. Eu queria saber, para a gente já partindo para o final, né? Porque até estouramos um pouquinho o nosso tempo, mas eu queria ouvir um pouquinho da Juliana, que falou um pouquinho menos da Ana Paola. Que conselho vocês dariam para as mulheres que desejam, assim, que desejam crescer nesse setor imobiliário? Que conselho vocês podem dar? E acho que essa pergunta é pertinente para vocês, porque vocês nos contaram que vieram do mercado, saíram do mercado, né, do direito, depois voltaram novamente. Então, qual conselho vocês dariam para mulheres se inspirar e crescerem? Bom, acho que primeiro de tudo é estudo, né, gente? Estudar nunca vai ser demais. E o meu filho está com 12 anos e falou assim, mamãe, até quando eu tenho que estudar, filho? Até o fim da vida. A gente nunca vai parar de estudar e se aliançar com pessoas que tenham propósitos semelhantes, né? Acho que isso te ajuda, porque uma hora você fala, gente, eu acho que não vou conseguir, mas você tem ali um apoio, você troca uma ideia, e isso faz muita diferença. Então, boas parcerias, boas amizades. Às vezes a gente não tem uma rede de apoio. Na minha família não tem nenhum advogado, eu sou a única. Então, esse compartilhar, ele realmente é muito importante, faz muita diferença na nossa vida. Em direito, a gente nunca vai conseguir saber de tudo, porque você está ali no inventário, você tem um desdobramento de imposto, você tem uma relação delicada. Então, você tendo pessoas que te agreguem, que te dê esse suporte, ele realmente é muito diferencial. Que incrível, é verdade. Exatamente o que a Ju disse, né? Eu acho que tanto para Ana do passado quanto para uma outra pessoa, né? Incentivar uma mulher que esteja começando, eu acho que é o estudo liberta, né? O conhecimento liberta e é todo dia, e a gente está vendo isso cada vez mais. E estar perto de pessoas afins, né? Pessoas parceiras, pessoas admiráveis que tenham os propósitos e valores semelhantes aos seus, e vai dar certo, e acredita que vai dar. Eu acho que tudo que a Alice falou aí é muito importante, a gente se empodera aí nessa, né, quando a gente
tem essa fé, quando a gente acredita, vai com medo mesmo que vai dar certo, e é isso, eu acho que dá certo no final, como diz a Mônica. A gente passa aí por altos e baixos. Complementando o que a Mônica falou, ela falou que tudo dá certo no final, e eu sempre digo, se não deu certo ainda, é porque não chegou no final. Não chegou no final. E Elaine, para você fechar com esses conselhos, como alguém que já foi presidente de ordem, né? Uma mulher que teve um cargo de liderança na ordem. Que conselho você pode dar para as mulheres para que nós estejamos ainda mais dentro da política, seja da OAB ou mesmo da política, né, pública? Que conselho você pode dar para inspirar nós mulheres a estarmos a ocuparmos os nossos espaços dentro desses lugares? Olha, se interessar mais, né? Primeiro. E não desistir na primeira dificuldade, né? Porque vai existir dificuldades. Você vai encontrar dificuldades, né? Porque a gente percebe que elas se interessam, mas elas acabam desistindo no meio do caminho, né? E é exatamente o que a doutora Mariana estava falando. A gente é multitarefa, né? E você tem que largar. Às vezes você está tão cansada que você quer largar alguma coisa. Aí você acaba desistindo, por exemplo, desses cargos que não são remunerados, mas que te trazem um network, né? Eles te dão um network, na verdade. E não dá para ser hipócrita, né? Eles vão te trazer um network. Mas as mulheres acabam desistindo, né? Por exemplo. Mas eu acho que vale a pena essas trocas. Eu acho, por exemplo, a de notária é uma troca que vocês todas, né? Nossa, já recebi indicações de vocês e vice-versa. Então, assim, só que, por exemplo, nesses cargos de ordem, por exemplo, que não tem remuneração, né? Eles não se interessam muito. As mulheres acabam não se interessando e eu não tiro razão, não. É bem difícil mesmo. Mas acho que quando a gente cria uma rede de apoio, que é o que a gente encontra aqui, eu acho que isso nos ajuda, né, Elaine? É diferente. A gente vai passar por todos os desafios, que eles existem mesmo, não sejamos hipócritas aqui de dizer que imagina, não vamos romantizar, existem sim os desafios, mas quando a gente tem essa rede de apoio que te empurra para cima, acho que ajuda, né? Sim, torna menos difícil. Por exemplo, eu não tinha essa rede de apoio feminina, mas eu tive 2 homens na chapa que me deram uma rede de apoio que eu não pude contar com as mulheres da minha chapa. Então, é engraçado, né? Porque às vezes a gente encontra dificuldade com as próprias mulheres, né? Então, Sim. infelizmente, nem todas as mulheres somos como nós, né? Sim. Porque o machismo não está necessariamente nos homens, né? Não quem sobre cria os homens, né? É sobre uma cultura. Quem é a maioria? Quem é a maioria das pessoas que criam os homens? São as mulheres, né? São as mulheres. Né? Não culpando as mulheres, pelo menos longe disso. Mas tá um pouco enraizado, né? Então, assim, a gente percebe. É uma questão cultural, não pessoal. Se você quer saber, eu tive mais apoio masculino do que feminino quando eu saí candidata. Então, tem isso. Por isso que a gente fala tanto sobre a igualdade, né, Elaine? Então, a gente está falando sobre igualdade, no sentido dos homens também incentivarem as mulheres a estarem e ocuparem os seus lugares por direito, né? A gente às vezes se engana, sabe? Acha que todos os homens são contra. Não é assim, não. Tem muita Sem gente generalismo. E tem muita mulher que aponta o dedo, então é bem complicado. Gente, é mais complicado. Menina. Vocês imaginam. A gente chega lá. A gente vai educar as nossas filhas muito diferente. A sua, pelo menos, já está bem educada. A minha tá diferente até demais, né?
Gente, foi assim, eu queria agradecer cada uma de vocês que compartilhou as histórias, os desafios, os percalços, as vitórias, os sucessos. Eu acho que para você que está escutando a gente, que vai assistir essa live, né, esse episódio depois, hoje a gente pôde ouvir histórias incríveis de mulheres, todas mulheres inspiradoras, né? Eu acho que a liderança feminina na Dignotari é um exemplo que, né, que deve ser seguida por outras instituições, por outras empresas, e é um exemplo de que nós podemos ocupar, sim, esses espaços estratégicos, que podemos mudar o futuro, sim, do direito imobiliário, que ainda é masculinizado, mas que já tem muitas mulheres aí, nós somos provas disso. E eu queria trazer para vocês hoje, eu estava pensando um pouco nesse nosso encontro, e eu falo que às vezes eu estou meditando em alguma coisa e eu recebo uma mensagem, eu vejo um vídeo, alguma coisa que se conecta naquilo que eu estou meditando naquele dia. E hoje eu li uma mensagem que eu gostaria muito de trazer aqui para vocês. E ela dizia assim, ó, a vida não é sobre metas, sobre conquistas ou sobre linhas de chegada. É sobre quem você se torna durante a caminhada. E eu acho que o que a gente pôde perceber nesses relatos foi exatamente isso, né? Eu acho que essa frase define muito esse grupo, o ambiente que todas nós nos encontramos dentro da Adnotária, de parceria, de ajuda, né? Que nós estamos construindo caminhos juntas, né? Isso é muito bonito. Então eu queria agradecer a participação de todas vocês, agradecer a Luciana, que ela não apareceu aqui, que ela não está na frente das câmeras, mas a Luciana é uma mulher incrível, que faz toda a diferença da Adnotária, é a nossa secretária, que dá suporte para toda a diretoria, para os associados, para todo mundo, que está sempre disponível, que está sempre com um sorriso no rosto, né? Que é uma mulher super batalhadora, que também é multitarefa, então é esposa, é mãe, é filha super dedicada, é parceira e amiga. Então, assim, Lu, um grande abraço para você. Se você não quiser abrir a câmera, não tem problema, mas fica aqui a nossa admiração, nosso reconhecimento por todo o trabalho. E eu quero também agradecer a Adnotari, né, o apoio da Adnotari na valorização da liderança feminina, né, e agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui. Obrigada de verdade. Um obrigado especial para o nosso presidente, Dr. Mário Antônio Rocha. Mário, nossa, agora a sopa de letrinhas atrapalhou tudo. Mauro Antônio Rocha, nosso querido presidente, e o nosso querido Marcos Vinícius Kikunaga, que na fala de todos nós, né, ele apareceu aqui, que é um grande inspirador de todos, um grande inspirador, é a pessoa que nos cobra, nos empurra para sermos mais e melhores. E antes de finalizar, não posso dar o último recado. Eu queria convidar todos vocês para participarem do nosso curso de leilões, que vai acontecer agora no dia 29 de março com a doutora Georgia Rossato, que está aqui no nosso bate-papo, e com o doutor Jorge Alexandrides. Então, vai ser um dia incrível de imersão em leilões. Então, para você, né, que quer se inspirar, que quer entrar no mercado imobiliário, que quer fazer uma transição dentro, né, na carreira, leilões é uma área extremamente rentável. Até o dia 24/3 nós temos desconto do primeiro lote, então se você é associado, tem desconto para associado. Se você ainda não é associado e quiser se associar, também vai receber o benefício, mas para quem não é associado, tem um desconto nesse primeiro lote. Então, fique aí ligado, entre no nosso site, se associe, faça sua inscrição também no curso, vai ser muito incrível. Já quer dar um recadinho rapidinho sobre o curso antes da gente encerrar? Gente, lembra que eu falei que eu sou movida pela paixão? Vai ser o dia mais incrível da vida de todos vocês. Então, eu convido para vir e fazer essa mudança. E eu falo que é uma mudança de dentro para fora. O leilão faz isso. O leilão me trouxe para o interior, me trouxe uma vida mais tranquila nessa parte, e tudo graças a esse nicho de mercado que eu entrei. Então, eu convido todas vocês para conhecerem, e eu vou falar a verdade. É a melhor área, pelo menos para mim. Eu só queria falar que nós vamos ter um momento de café, então quem quiser ir lá
além do curso maravilhoso de aprendizado, nós vamos ter vários momentos de café ali, que já está tudo programado, né, Jorge? Inclusive, a nossa ideia lá no curso é que a gente fique durante, não saia, né? Quem quiser almoçar, claro, está livre, mas que haja esse momento de interação e network ali durante todo sábado, né? Movido a café, lanche, bolo e tudo mais, que a gente gosta. E paixão. E a sala é linda, né? E a sala, quem puder olhar a sala também, a sala é magnífica. Esse curso vai ficar para a história. Entra no nosso Instagram e dê uma olhadinha na sala que a gente reservou para fazer esse curso especial. Meninas, obrigada mais uma vez pela disponibilidade de vocês. Obrigada por você que nos assistiu ou que vai nos assistir ainda num outro momento. E saiba que a Adnotária está de portas abertas para você que é homem, para você que é mulher, para você que é recém-formado, para você que não é formado no direito, mas tem interesse em se especializar dentro dessa área incrível. Aqui as portas são abertas e a gente aqui tem liberdade, como foi dito, para poder exercer e chegar aonde a gente quiser chegar. Obrigada a todos vocês. Nos vemos, então, em breve lá na Adnotária. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.